Olha só, meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico. Mas olha só, eu estou fazendo aqui uma limpeza geral nesse carro aqui. Na verdade eu sempre pago para limpar, claro. Porque quando a gente lava em casa parece que não tira toda aquela poeira e acho que no lava-jato realmente deixa mais limpo. Mas aí é o seguinte, eu vou viajar amanhã para aquele projeto de começar a conhecer a cidade do meu querido estado do Piauí. E aí eu resolvi eu mesmo dar uma limpeza aqui geral e mostrar mais aqui um pouco esse carro. Eu adquiri em 2019, acho que foi 2019 a 2020. Era do TV Sou da Roça, meu irmão. Eles tinham comprado, o casal. E aí eu comecei a pegar emprestado para entregar as cesta básica naquele período ali da pandemia. Muita gente mandando doações, cesta básica para entregar. E eu estava com dificuldade de transporte, não tinha. No entanto, eu já tinha uma economia e esse carro me custou 19 mil reais. Em 2019 foi 2020, foi 19 mil reais. Aí com a tabela hoje ele está um pouco mais caro, enfim. E aí esse carro era muito conservado, era de uma pessoa que realmente tinha um zelo incrível por esse carro, mas aí naquele momento eu só poderia comprar esse carro aqui. Olha que ainda passei uns 2 meses aí, enfim. E aí eu terminei estragando, acabando esse carro. Por quê? Porque é um carro de passeio para a cidade. Ele é muito baixo, assim, enfim. Eu terminei trazendo para o interior, para a zona rural, e aí entrega de cesta básica, muito peso, e muita gente, os amigos, olha, eu vou com você, enfim, aquela coisa, né? E aí com muito peso, esse tanque já foi trocado, é o terceiro tanque. Qualquer coisa sempre furava os tanques em bico de pedra, enfim, nessas andanças. E outras peças também que vão se deteriorando justamente pelo uso nas estradas, carroçal. Ou seja, não é um carro para carroçal, é um carro para pista, para asfalto, enfim. Bom, mas aí 2019 para cá, já faz alguns anos que a gente tem ele. É um carro que é um transporte que eu nunca pensei que eu poderia ter a condição de comprar um carro, porque quando eu vim de Brasília, minhas economias, a gente usou na casa, na cidade, e o que sobrou, vamos dizer assim, foi para a gente se manter. Passei vários meses desempregado, a Márcia também, até que ela arranjou um emprego numa clínica, enfim. Antes disso, fazia pastel, salgado para vender lá na Marina e para um tio dela vender na rua, enfim, deu toda uma história. Porque às vezes as pessoas veem isso aqui construído, casa de palha, piscina, a casa da mãe. Lembrando que a casa da mãe eu ajudei a construir, não foi só eu que construí. Só um instante, eu vou fechar aqui a torneira, que aqui vai encher e não posso derramar água. Enfim, a casa da mãe eu ajudei a construir. Eu fiz a cozinha, que é aquela área que a gente mostra nos vídeos, e aquela área ali da piscina. Ali de frente à piscina, ali foi eu que construí. Nós construímos, quer dizer. E aí aquele buraco que hoje é a piscina é onde a gente tirava o barro para fazer o cheio ali dos alpendres. Eu sempre dizia assim, olha, se as coisas melhorar, a gente pode estar construindo uma piscina. E aí como o Toninho, meu irmão, o TV Sou da Roça, é um pedreiro profissional, ele me fez um orçamento e ferro, cimento, areia, os produtos, azulejo para fazer a piscina. E aí onde ficou mais barato. Por quê? Porque é um serviço muito devagar fazer piscina, porque não pode sair correndo, porque uma vez que põe água e vaza, é piscina perdida. Daí foi assim, a gente terminou construindo a piscina. Acho que foi uns 6 meses aí de salário. Então eu estava falando anteriormente, as pessoas às vezes veem isso aqui construído, acho que foi da noite para o dia. Mas tudo isso aqui, todo o meu trabalho aqui com o YouTube, que já vamos chegar aí para 16 anos. Enfim, se 16 anos não desse tempo para eu ter comprado esse carro, não tivesse dado tempo para construir, ajudar a construir aqui esse espaço, então seria um serviço que não estava ganhando nada, né? Então nós almejamos, nós sonhamos, e quando a gente sonha, a gente quer realizar. Então, hoje eu estou lavando esse carro para que a gente possa dar os primeiros passos, não sei como é que vai ser a questão de estrutura financeira, porque
Eu sempre pensei de comprar um carro melhor, para um carro mais alto, tanto para viajar aqui como para fazer essas voltas aí na cidade do meu querido estado do Piauí. Mas é aquela coisa, às vezes o caro não é você ter esse carro. Você faz toda a economia, juntando dinheiro de vários anos, vários meses para comprar um carro, comprar uma casa, comprar qualquer coisa que seja. Então às vezes isso não é caro. Caro é você manter. É manter gasolina, troca de óleo, é pneus, é a manutenção. Recentemente levei, foi mais de R$ 2.000 para manutenção. Isso é uma despesa mensal que a gente passa a ter mensal. Claro que tem o desfrute, quer dizer, o desfrutar do conforto, da comodidade, enfim. Então, a gente hoje, TV Cultural Chico Museu, hoje eu me esforço para manter as minhas contas. Não está sendo fácil, porque você recebe, você sabe, você que é assalariado, você que recebe um salário por mês, sabe que quando a gente recebe, é tanta coisa para pagar que no fundo você fica com R$ 500. Estou falando isso a pura verdade. Até porque o meu melhor período com o YouTube aqui na rede social foi justamente 2019 a 2022, que foi o período que eu construí tudo aqui. E a gente se esquece de fazer a famosa reserva de tem que ter uma poupança para momentos de dificuldade. E a gente pensa assim, mas aí é incerto você fazer uma poupança, acumular e de repente tantas outras coisas acontecem, você nem desfruta. Então eu sou daqueles que eu desfruto hoje. Claro que tem uma hora que a gente se arrepende, pensa assim, puxa, por que eu não tenho uma poupança aí para um momento desse que a gente vai viajar, precisa ter uma estrutura financeira, porque a gente não sabe como é que vai ser, questão de hotel, hospedagem, o carro quebra, enfim, alguma coisa do tipo. Então tem que ter. Mas aí a ideia é o seguinte, é primeiramente conhecer que as cidades vizinhas. O que é conhecer as cidades vizinhas? O meu projeto, a minha ideia, não sei se vai ser nessa primeira viagem agora, é de mostrar em cada cidade do Piauí o que eu mostro aqui em Esperantina, Piauí. Repito, eu quero mostrar mais cidade do Piauí, do meu querido estado do Piauí, o que eu mostro aqui na região de Esperantina. História, cachoeira, culinária, passeio, momentos, enfim, a cidade, a história, a cultura, a tradição. Mas aí a gente aprende também com o tempo que se a gente for esperar para as coisas melhorar, eu só vou me cuidar, só vou cuidar da minha saúde quando eu receber tal dinheiro, só vou cuidar da minha saúde quando eu ganhar melhor, só vou cuidar da minha saúde, enfim. Então a mesma coisa é que está acontecendo aqui. Eu estava pensando aqui que a gente tem que realizar com o que a gente tem. É a mesma coisa quando eu mostrei aqui a decoração aqui, eu decorei esse espaço aqui com o que a gente tem. Madeira, palha, enfim. E aí, é isso mesmo. É o que eu tenho esse carro aqui. Agradeço imensamente. Então, para a gente ir muito longe, a gente tem um segredo. É começar. Começar com o que você tem. Então, se eu tenho esse carro, se eu tenho disponibilidade para viajar a alguma cidade do Piauí, é começar, porque a gente vive nessa realidade nua e crua da vida, onde tudo é passageiro, amanhã é outras ideias, outras coisas. Quem garante que amanhã você tem disponibilidade, você tem saúde, você tem disposição, ou até mesmo quem garante que você está aqui amanhã. Então fica essa lição, fica essa dica. Se você tem um sonho a realizar, um desejo, porque é um dos meus desejos, sim, de conhecer o Piauí, toda a cidade, nossa, não discriminando os outros estados, quem dera eu ter a oportunidade de depois conhecer todo o estado do Piauí, que isso vai me levar talvez 3, 4 anos, porque não é assim, claro, se eu tivesse toda uma estrutura, carro, pessoas, equipe, enfim, seria mais rápido, mas aí é de acordo com a condição financeira. Então realize o seu desejo de acordo com a sua situação financeira, porque se a gente for esperar para que tenha um bom carro, dinheiro na conta, até mesmo ter condição de pagar uma equipe para acompanhar a gente, enfim, toda aquela estrutura, possa ser que você vai adiando, aí vem seus 60 anos, você vai adiando, vem seus 70 anos de idade, você vai adiando, vem 80 anos de idade, infelizmente ou felizmente, a lei da natureza, a estatística de vida é 80, 90 anos de idade. Então, eu sempre estou preso a essa ideia de questão de vida, que vida é passageira, que estamos aqui só de passagem, por quê? Porque isso é a pura verdade, é a verdade da verdade. Então, hoje, desde ontem, na verdade tem uns 5 dias que eu vou pensar, eu
tal dia a gente vai dar uma volta aí na cidade vizinha aqui no estado do Piauí, passar uns 2, 3 dias. A ideia é passar 2 dias em cada cidade, ou depende do tamanho da cidade, depende do que eu vou ter lá para gravar, e assim e seguir para outra cidade. Então, de qualquer forma, como eu falei anteriormente, a gente vai do jeito que a gente está, do jeito que a gente se encontra, porque justamente a gente sempre imagina o seguinte: nós, estou falando de nós seres humanos, de projetos, ideias, quando a gente se prepara para realizar um grande projeto, um sonho, um desejo, sempre surge outras necessidades a ser feita, a ser gasto. Então, se você não botar o pé na parede e dizer assim, vamos começar, você nunca vai começar, porque aí sempre vai ter uma coisa. Por exemplo, eu poderia não ir amanhã, por exemplo, porque em relação à questão financeira, o carro, enfim. Lembrando que esse carro está todo em dias, é um das minhas economias nesses 2 meses anterior, foi justamente botar esse carro em dias que me custou aí quase 4 mil reais. No entanto, ele estava como é que chama? Atrasado desde 2019. E aí, qual a ideia? O carro todo em dias para que a gente não tenha transtorno nas cidades, as pessoas às vezes não conhecem a gente de imediato, e enfim, até você explicar, então, e até mesmo por lei, né? Por lei você está com o carro em dias independente da figura que você é, né? Então, eu sou habilitado, a minha habilitação foi renovada no ano passado, e fui habilitado em Brasília em 98, parece. No entanto, nunca fui multado, nunca me envolvi em acidente. Ao contrário, já evitei centenas e centenas de acidentes, porque é isso quando a gente se habilita, quando a gente é um profissional, é justamente isso. É o famoso dirigir por si e pelo outro. Só que muitas das vezes a gente dirige mais pelo outro, porque é tanta coisa que a gente evita no dia a dia aí. No entanto, eu compartilhar com você, que é os bastidores do início desse grande projeto, a qual não é novidade eu estar falando aqui no vídeo. Vocês que me acompanham há algum tempo e sempre ouve ou escuta ou vê o Chico Museu falando de que eu tenho esse desejo de conhecer o estado do Piauí. Nossa, a gente conhecer, acho que seria quase que por ter uma lei para toda pessoa conhecer a sua cidade, o seu estado, nossa, enfim. E aí a gente aproveita essa oportunidade, porque eu revisei o carro ultimamente e o carro está em dias. Bom, por que eu pensei? Puxa, é agora, porque senão daqui a pouco tem que fazer revisão novamente no carro e enfim, tantas outras coisas que vai acontecendo, como eu falei anteriormente. Sempre quando você se prepara, é a mesma coisa quando você está juntando dinheiro para comprar uma casa, para comprar uma televisão, comprar algo, né? Comprar algo. Sempre surge uma coisa assim no decorrer. Às vezes a pessoa adoece, alguém, enfim, tem um contratempo. Então, é começar. Para eu ir até Dubai, até Hong Kong, eu tenho que começar. Então, isso começa pelo primeiro passo. E como eu falei anteriormente, de acordo com as suas condições financeiras. Que algumas pessoas às vezes vê assim, porque as pessoas assistem nossos vídeos, vê isso aqui construído, tem toda uma história de lutas. É claro que aqui teve doações de alguns amigos que gostam da filosofia oriental, etc. Tal. Mas tipo, se algumas pessoas acham que por a gente ter toda essa estrutura aqui, acham que a gente tem uma conta bancária enorme, que a gente tem muito dinheiro. Não, tudo que eu sou muito de gastar, tudo que eu ganhei praticamente está tudo aqui. Por que não está tudo? Porque a TV Cultural Chico Museu, no decorrer desse projeto todo, a gente fez muitas doações. Eu acredito que se eu for totalizar todas as doações que eu fiz, R$100 para cá, 1.000 para ali, R$2.000 para cá, para ali, etc. Tal, medicina, quer dizer, médico, consulta, talão de luz, como é que chama? Receita médica e tantas outras coisas que a gente faz com amor, com coração, assim também como nossos amigos fazem com amor. Eu acredito que eu já cheguei aí R$150 mil. Estou falando isso desde 2019 para cá, em relação às doações que a gente faz, que algumas delas foram gravadas, outras não. Posso até lembrar você, talvez você não está lembrado, a Casa do Seu Peru praticamente foi o Chico Museu, através do canal aqui, de cada inscrito da TV Cultural Chico Museu, foi a gente que construiu, né? Claro que não foi terminada aquela ideia de reboco, cerâmica, mas como o Seu Peru disse, olha, levantar uma casa, cobrir, botar porta e janelas e o piso, claro,
Tem a casa também do Zezinho, meu primo também, que praticamente foi nós aqui que construímos. Então, se for detalhar, mas estou falando isso, está se vangloriando, está falando sim. Às vezes é preciso falar, porque nem todo mundo vai lembrar, porque a gente vive a era do esquecimento. E a gente fala para as pessoas lembrar para não taxar que a gente não faz caridade, que a gente não ajuda o próximo. Claro que a gente ajuda o próximo, a qual eu sou uma ponte para ajudar o próximo, onde também a gente ajuda o próximo. Mas aí fica se aproveitando dos vídeos com essas pessoas simples. Não, quando a gente grava um vídeo com essas pessoas simples, não é que a gente não ajudou por trás, não é que a gente não ajudou com outras campanhas. Então, quando a gente traz o vídeo é justamente para compartilhar com mais gente e assim realizar sonhos. Incrível. Tá certo, meus amigos? E muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui. Já lavei por fora, agora eu vou fazer toda uma limpeza aqui por dentro. Esse é o famoso Senna 2019, quer dizer, 2009 a 2010, o ano dele. E claro que eu posso dizer que está bem conservado ainda. Mas era para estar mais ainda, se não fosse essas correrias da vida rural, às vezes no inverno, uma estrada ruim, quebra-eixo, menino, é uma... Você sabe como é que é, a gente que tem carro que vai para os interiorzão aí. Enfim, essa parte que está muito complicada. Depois eu vou ver aqui. Olha só, e assim se encontra o nosso carro que tanto nos ajudou, a qual eu agradeço a todos, a todos, a todos. Eu ia lavar toda aqui a ideia do motor, tudo cheio de poeira, veja só. Mas é aquela ideia, vai que molha alguma coisa que não pode molhar aqui, e aí como é que a gente vai viajar, né? Então, é só mesmo lá nos lava-jato, que eles têm, sabem o que molha, o que não molha, enfim. E aí também não vou molhar aqui. Dizer que é um carro muito bom. Nossa, em Esperantina tem muito esse carro aqui, inclusive, só não sei por que razão, motivo, que a maioria das pessoas preferiram essa cor aqui, a cor prata. O Senna 2009, 2010, na cor prata. Muito bom e agradeço imensamente a todos, a todos, a todos. Então quero convidar você para que os próximos vídeos, eu não sei qual cidade que a gente vai chegar primeiro, enfim, mas de qualquer forma a gente está trazendo informações para cá, você que nos acompanha. Por isso que, Chico, mas eu não entendi esse negócio de se inscrever em canal, como é que é. Por isso a importância de você ser inscrito no canal que você segue. Em qualquer canal que você segue, é importante você se inscrever. Por quê? Porque o YouTube ele vai lhe avisar através do seu celular mais um vídeo que chegou para você assistir. Só para isso. Então, se você não é inscrito, se inscreva para você receber as notificações de qual cidade, onde a gente vai estar, o que estamos gravando por lá, o que estamos fazendo, enfim. No entanto, avisar também que a Márcia também vai com a gente e vai nos acompanhar. Vai alguma outra pessoa também que não vai nos auxiliar, a qual não posso falar aqui. Não porque, mas a questão de segurança, né? Que querendo ou não, a gente está muito exposto na rede social. Vocês que nos assistem os vídeos percebem, estão vendo que a gente encontrou algumas pessoas para nos odiar, para provocar outras pessoas também não gostar da gente, por qual motivo, razão, não sabemos. E só lamento de pessoas que não têm conteúdo, não têm ideias como a TV Cultural Chico Museu tem. E aí cabe nós a se prevenir, enfim, porque quem não sabe a que ponto, ninguém sabe. Nem a psicologia, nem as autoridades, nem a política, nem a religião, nem a sociedade geral não sabe até que ponto chega a mente de um ser humano para fazer o mal, né? Então, mas para isso é contar com cada inscrito que nos acompanha, que sabe da minha trajetória, da minha história, e pedir a Deus que tudo de bom nos aconteça nesse mundo de meu Deus, onde todos nós evitamos sofrimento e todos nós estamos aqui por uma questão de sobrevivência. A luta,
a história. Temos que levantar cedo para cumprir com todas as obrigações perante a lei da natureza, perante as leis dos homens e assim a vida, tá certo? Peço desculpa a qualquer coisa que eu falei para você e que a gente possa se encontrar muito em breve, em alguma cidade aqui do estado do Piauí. E muito obrigado a todos.